Opa, e aí galerinha, beleza? Pessoal, nas aulas passadas nós estudamos a segunda lei de Mendel, beleza? Segunda lei de Mendel é um assunto muito importante dentro da genética, até porque vai ser pré-requisito para você entender as interações gênicas. Ou seja, se você não entendeu a segunda lei de Mendel, nem começa a ver as aulas de interações gênicas. Você tem que primeiro aprender a segunda lei de Mendel para depois entender as interações gênicas. Tranquilo isso? Então vamos lá. Por que isso? Ó, o que a segunda lei de Mendel diz para nós? A segunda lei de Mendel, ela fala de características distintas sendo transmitida por pares de alelos distintos. E esses pares de alelos distintos são transmitidos de maneira independente um do outro. Tipo assim, cor da ervilha, textura da ervilha. Lembra? Cor pode ser amarela ou verde. Textura pode ser lisa ou rugosa. A característica cor, amarelo ou verde, é transmitida de uma maneira totalmente independente da forma como é transmitido a textura. Se é lisa ou é rugosa, é determinado de um jeito, por um par de alelos. Se é amarelo ou verde, é transmitido por outro par de alelos e eles são transmitidos de uma geração para outra de forma independente. É basicamente isso que a segunda lei de Mendel trata, tá? Diferentes pares de alelos são transmitidos de forma independente. É a chamada lei da segregação independente. Beleza? Tá lembrado disso? Agora, o que são as interações gênicas? Né? Para a gente começar aqui, eu vou colocar aqui mesmo, nesse primeiro slide, eu vou colocar aqui o que é interação gênica. Então, interações gênicas, ó, você já pode anotar aí no seu caderno, interações gênicas, já coloca embaixo aí a definição. Seu caderno de resumo tem que ter a definição disso, beleza? Então vamos lá, o que são interações gênicas? São casos nos quais dois ou mais pares de alelos, ou seja, dois ou mais locos gênicos, beleza? Interagem determinando uma única característica, beleza? Uma única característica. Deixa eu voltar lá. Isso é uma interação gênica. Então você pode notar aí essa definição do que é uma interação gênica, tá? Beleza? E para você entender melhor, eu vou passar para o próximo slide para você entender melhor. Ó, antes de falar dos tipos de interações gênicas, então eu te dei a definição. Então, basicamente assim, olha só. Quando a gente estudou lá a segunda lei de Mendel, nas aulas passadas, nós vimos, por exemplo, o seguinte. Se a plantinha lá da ervilha fosse Vzão, Vzim, Rrão, Rrim, né? Dupla heterozigótica, Vzão, Vzim, Rrão, Rrim, né? Ela é heterozigótica para a cor e é heterozigótica para a textura. Duplo heterozigótica, certo? Então isso aqui, ó, é um locogênico, aqui, ó, um locogênico. Na verdade eu vou colocar assim, ó. Deixa eu apagar aqui apagar aqui esse 1 aqui, ó. Esse primeiro locogênico aqui, ele está determinando a cor, que é uma característica. Esse outro locogênico aqui está determinando a textura, que é outra característica. Ou seja, aqui são dois locos gênicos determinando cada um uma característica, ou seja, determinando duas características, ok? Isso aqui, ó, é o que você viu lá na segunda lei de Mendel, tranquilo? Foi isso que você viu lá na segunda lei de Mendel. Agora, num caso de interação gênica, nós vamos ver, por exemplo, o caso da crista do galo, tá? Por exemplo, a crista do galonáceo. Por exemplo, você vai ver o seguinte, ó. Você vai ver aqui um determinado locogênico, Vzão, Vzim. Outro locogênico aqui, ó, que eu vou chamar de Rrão, Rrim. Deixa eu usar a letra diferente aqui. Na verdade, esse V, a gente costuma usar a letra E para esse exemplo que eu quero te dar. Então aqui seria Ezão, Ezim, por exemplo, Rrão, Rrim.
Só que agora, olha só que interessante, são dois locos gênicos, tá? Mas ambos estão determinando uma única característica. Uma única característica, que é, no caso, a forma da crista dos galináceos. A forma da crista dos galináceos, beleza? Forma da crista dos galináceos. É isso aí. Então aqui seria duplo heterozigótico, Ezão, Ezinho, Errão, Errim, beleza? Aqui também. Então ambos obedecem à segunda lei de Mendel, ambos estão de acordo com a lei da segregação independente, beleza? Ambos estão de acordo com a segunda lei de Mendel, só que nesse caso aqui eu estou falando de um exemplo de interação gênica. Por que interação gênica? Porque é um caso em que nós temos dois genes, dois locos gênicos interagindo para determinar uma só característica, beleza? Tranquilo isso? Deu para pegar isso aí? Agora vamos entender um pouco melhor. Primeiro, antes de eu detalhar mais essa questão das interações gênicas, eu vou mostrar para você os tipos de interações gênicas que existem. Então, você não copiou, copia aí essa parte do conteúdo. Eu vou apagar aqui para te mostrar os tipos de interações gênicas de fato, como está aí no tópico, no título desse slide. Bom, os tipos de interações gênicas que nós vamos estudar primeiro, a interação gênica simples. Tem a interação gênica simples que eu vou te mostrar aí o exemplo. Vai ser justamente o que eu estava falando aqui agorinha. A crista dos galináceos, tá? Na verdade é a forma da crista dos galináceos. É um exemplo clássico de interação gênica simples, beleza? Depois eu vou falar para você das epistasias. Epistasias, entendeu? Os casos de epistasia. O exemplo principal, eu vou te dar mais de um exemplo, mas o principal exemplo é a cor da pelagem de labradores. Beleza? Cor da pelagem de labradores. Tranquilo? Além das epistasias, tem os casos de herança quantitativa. Herança quantitativa ou poligênica. Beleza? Poligênica. Herança quantitativa ou poligênica. Eu vou mostrar, por exemplo, o exemplo da cor da pele humana. O exemplo simplificado, o modelo simplificado da cor da pele humana. Então esses são os tipos de interações gênicas que nós vamos ver. As interações gênicas simples, as epistasias e os casos de herança quantitativa. Beleza? Tranquilo? Começando te mostrando os casos de interações gênicas simples. Então, os casos de interações gênicas simples, gente, qual que é o exemplo que eu vou mostrar para você aí, ó? O principal exemplo. É aí, ó, tá ali a imagem. É a cor, não, a forma da crista dos galináceos. Forma da crista dos galináceos. Forma da crista de galináceos. Beleza? Galináceos. Bom, como que é isso? Forma da crista dos galináceos. Tá aí, ó, as formas, ó. Tem a forma nós, tem a forma rosa, tem a forma ervilha, tem a forma simples, né? Simples, parece um moicaninho, né? Ervilha, que parece uma ervilhinha, uma vagenzinha de ervilha. Rosa, lembra mais ou menos uma flor rosa, né? E nós, parece uma casquinha de noz. Bom, o que importa é você saber que são 4 fenótipos diferentes para uma característica. Isso aqui tudo se trata de uma característica que é a forma da crista. Beleza? Forma da crista. Essa é a característica. Fenótipos. Fenótipos. Tá aí, ó. Noz, rosa, ervilha e simples. Aí vem os genótipos, né? Que é a parte interessante aqui, a gente correlacionar isso com o genótipo. Por exemplo, a crista simples vai ser assim, ó. Ezim, ezim, errim, errim.
aí é crista simples. Os dois locos gênicos somente com alelo recessivo. Ervilha tem que ter o ezão e tem que ser errim. Então ezão traço, né? Pode ser ezão ou ezão e tem que ser errim. Para ser rosa tem que ser ezim e tem que ter um errão. Então ezim, errão traço. Para ser nós tem que ter o ezão e tem que ter também o errão. Ou seja, tem que ser dominante para os dois locos gênicos, né? Então isso aqui são os tipos de genótipos, beleza? Os tipos de genótipos. Então tem os fenótipos e tem os genótipos, ok? Eu costumo fazer isso numa tabelinha, tá? Uma tabelinha, vou construir essa tabelinha aqui para você. A tabelinha é assim, ó. A gente tem os genótipos, a gente correlaciona os genótipos com os fenótipos, ok? Genótipos com os fenótipos. Então, o genótipo são aqueles ali que eu te mostrei, né? São aqueles ali que eu te mostrei. Deixa eu pegar outra cor aqui para ficar legal. Genótipo. Se for ezão traço, errão traço, ou seja, se tiver os dois locos com alelo dominante nos dois locos, aí vai ser crista nós. Se tiver dominante no E e só recessivo no R, crista ervilha. Se for ezim, errão traço, crista rosa. E se for ezim, errim, crista com formato simples. Beleza, gente? Então, essa é a determinação genética, tá? Então, essa aqui é a determinação genética desta característica. Beleza? Correlacionamos aí genótipo e fenótipo. Tranquilo isso aqui? Beleza? Bom, vou apagar parte aqui desse slide aqui para te mostrar uma coisa. Parte não, vou apagar tudo. Ó, vou apagar tudo. Copiou aí? Copiou, né? Então tá aqui. Apaguei. Vamos lá, apaguei. Bom, a parada é o seguinte. Imagine que você está cruzando aí um galo, ezão, ezim, errão, errim, com outro galo, ezão, ezim, errão, errim também. Duplo heterozigoto com duplo heterozigoto, que geralmente aparece lá na geração F1, lembra? Lembra? Você faz lá na geração parental, ezão, errão, errão, cruzando com ezim, errim. Aí acha a geração F1, né? Todo mundo, ezão, ezim, errão, errim, ezão, ezim, errão, errim, 100% assim. Aí vem a geração F2. Lembra da geração F2 na segunda lei de Mendel? Vinha aquela proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Aqui vai aparecer a mesma proporção da segunda lei de Mendel, só que com uma diferença importante, olha só. Vai ser assim, ó, 9 ezão traço, errão traço, 3 ezão traço, errim, 3 ezim, errão traço e 1 ezim, errim. Certo? Essa é a proporção que aparece, igual à segunda lei de Mendel. Só que a diferença é que lá na segunda lei de Mendel, na verdade, essa proporção era a proporção combinada de fenótipos relacionados a duas características. Tipo assim, era 9 amarela e lisa. Olha aí, ó, 9 com fenótipo amarelo e fenótipo liso ao mesmo tempo. A combinação dos dois fenótipos, né? Então estava falando de duas características. Aqui não, aqui é só uma característica mesmo. Tipo assim, ezão traço, errão traço, isso aqui vai determinar o fenótipo que é a crista nós. Como a gente tinha falado, a crista nós tem que ser ezão traço, errão traço. Se for ezão traço, errim, vai dar a crista ervilha. Ervilha. Então, como eu tinha te falado, ervilha é ezão traço, errim. Se for ezim, errão traço, vai ser a crista rosa. Então, a crista rosa é ezim, errão traço, já tinha te mostrado. E se for ezim, errim, aí sim, a crista simples. A crista simples é ezim, errim. Tá vendo a ideia? Então, é a proporção fenotípica, mas relativa a só uma característica. Essa é a diferença. Beleza, gente? Então, isso aí que você tem que perceber aí, né, relacionada à interação gênica simples, né? Apareceu aí só uma característica, o fenótipo variando na proporção de 9, 3, 3, 1, 9 nós, 3 ervilha, 3 simples, 3
3 ervilha, 3 rosa, 3 e uma simples, isso é típico, tá? Essa proporção 9:3:3:1 também ela é típica de casos de interações gênicas simples. Você vai ver que nas epistasias e nas heranças quantitativas, isso aqui vai mudar, beleza? Quando a gente cruzar duplo heterozigoto com duplo heterozigoto, não vai gerar essa proporção aqui. Essa proporção é típica da interação gênica simples. Ok, gente? Beleza isso? Então, muito importante você perceber essa questão aí. Tranquilo? Bom, então, aqui eu tenho aquela definição. Se a gente fosse ver, por exemplo, a célula de uma plantinha dessa aqui, ó, fosse pegar, vamos ver como é que seria os alelos lá na célula desse galináceo. Plantinha não, né? Tinha falado plantinha. Desse galináceo aqui. Seria assim, ó. Se eu pegasse a célula, ia estar assim, ó. Ia estar aqui a célula. Deixa eu pegar outra cor para variar. Ó, a célula. E aí ia estar aqui dentro da célula, ia estar ezão, ezim, num determinado par de cromossomos, um determinado loco gênico. Em outro loco gênico ia estar lá, ó, em outro par de cromossomo, ia estar lá o errão e o errim. Beleza? Então isso aqui eu vou chamar de loco E, isso aqui eu vou chamar de loco R, ok? Então são dois locos, olha isso, são dois locos em dois pares de cromossomos homólogos distintos, né? Distintos. Isso significa que esses dois locos, eles estão em segregação independente, beleza? Então, se por acaso falar assim, olha, o caso da crista dos galos, da forma da crista dos galináceos, está de acordo com a segunda lei de Mendel? Está de acordo com a segunda lei de Mendel. As interações gênicas estão de acordo com a segunda lei de Mendel? Sim, elas estão de acordo com a segunda lei de Mendel. Porque nesses casos estão acontecendo, nesses casos aqui, vai estar acontecendo a segregação independente dos fatores. Beleza aí? Está entendendo essa ideia aí? Então, sim, está de acordo com a segunda lei de Mendel. Tá bom? Mas o que diferencia a interação gênica? A diferença é que esses dois locos, ó, estão determinando aqui apenas uma característica, né? Ou seja, esses dois locos juntos vão determinar apenas uma característica. Por isso que é uma interação gênica, beleza? Porque são dois locos em dois pares de alelos distintos, estão em segregação independente, mas eles estão determinando só uma característica e não duas características, como aconteceu lá na cor da ervilha e a textura da ervilha. Tá? Isso para ficar claro para você qual que é a semelhança e qual que é a diferença quando a gente pega casos de interações gênicas com os casos de segunda lei de Mendel que o Mendel estudou. Beleza isso, gente? Dois locos em segregação independente, mas que estão determinando apenas uma única característica. Isso aí tem que ficar claro para todo mundo. Beleza isso aqui, galerinha? Tranquilos? Dúvida? Bom, gente, então vou parar por aqui hoje, nesses casos de interações simples, tá? Depois nós vamos resolver exercícios relativos a isso. Então, lembre-se disso. Se está meio assim, estranho, com esse negócio de segregação independente, segunda lei, revisa a segunda lei, porque isso aqui é baseado na segunda lei. Os exercícios de interações gênicas que nós vamos fazer, depende de você saber a segunda lei de Mendel. Você vai ter que aplicar a segunda lei de Mendel. Professor, como assim aplicar a segunda lei de Mendel? Sim, ó. Simples. Por exemplo, se a gente pegar essas ervilhinhas aqui, ó, que tipo de gameta que elas fazem? Se for pegar essa aqui, que tipo de gameta que ela faz? Só você seguir a segunda lei de Mendel, vai obedecer a segunda lei de Mendel. Vai um fator de cada par de fatores por gameta. Como assim? Aqui não tem um par de fatores, ó. Ezão, ezim, vai apenas um por gameta. Sei lá, vai o ezão. Desse outro par de fatores, vai outro. Desse outro par de fatores, vai apenas um fator também. Por exemplo, pode ir o errão. Aí eu teria gameta, ezão, errão. Pode ser que vai o ezão com o errim, teria gameta, ezão, errim. Pode ir o ezinho com o errão. Pode ir o ezinho com o errinho, tá vendo? Todos, gente, na mesma proporção,
Porque eles estão em segregação independente. Eles estão de acordo com a segunda lei de Mendel. E é justamente por isso que o cruzamento vai dar o mesmo resultado que os casos de segunda lei de Mendel que o Mendel trabalhou. Tranquilo isso aqui? Beleza? Então é isso aí, tá? Vou parar por aqui. Espero que você tenha entendido a diferença, a semelhança disso com os casos do Mendel, né, da segunda lei, porque é importante fazer essa relação. Na aula que vem, nós damos continuidade nesse conteúdo. Beleza? Abraço, gente. Obrigado por estar aí até agora. Valeu demais. Até a próxima. Tchau, tchau.